Meus amigos, muito boa noite a todos. Hoje é o dia 17 de novembro de 2022 e nós estamos aqui, nesta quinta-feira, reunidos para o nosso Seminário de Saúde Natural. Conforme estou apresentando aqui na tela, nós já tivemos um encontro no dia 3, no dia 10 e hoje, dia 17, o nosso terceiro encontro, nosso terceiro tema. Teremos ainda um encontro, se Deus quiser, dia 24 de novembro e um outro no dia 1º de dezembro, que fechará este painel sobre o que chamamos de Seminário de Saúde Natural. Me permitam, de maneira breve, recapitular alguns aspectos relacionados ao que significa este projeto e o que estamos realizando. Nosso terceiro tema de hoje será como usar as plantas e ervas medicinais. E nosso tema vai durar entre 1h30, mais ou menos 1h30, ok? Bom, 5 pautas foram selecionadas para esse seminário, onde a gente quer discutir saúde e qualidade de vida, certo? E ele está sendo oferecido gratuitamente a todas as pessoas que quiserem assistir, por minha pessoa. Sou o professor Jean Alves Cabral, eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências, a ABRACE, ocupa a cadeira número 48 de Ciências, sou membro do Sindicato Nacional de Terapeutas Naturistas, o SINATEM, sou membro da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil e do Exterior, na função de pastor, também sou coordenador do curso de Naturologia Clínica na Faculdade ICECAP, sediada em Brasília, no período de 2018 até 2024. E a minha formação acadêmica, entre diversas áreas que eu tenho tido a felicidade de estudar, eu sou doutor em naturopatia científica. Indo mais adiante, nós temos apresentado nessas nossas considerações de quintas-feiras, às quintas-feiras, que ninguém quer estar doente. A doença não pergunta qual é o sexo, a idade, a cor, a religião, o estado civil, a nacionalidade ou a preferência política de ninguém. As doenças invadem a vida das pessoas, invadem a vida das famílias e destroem tudo. Tudo. E aí, meus amigos, é quando nós nos perguntamos, o que é esse maior de todos os problemas da vida humana? Como temos enfrentado, como sociedade, como famílias e como indivíduos, as doenças crônicas, que são aquelas criadas no estilo de vida que não é o ideal, resultantes de medicação excessiva, porque não temos entendimento sobre uma boa alimentação e também por conta de estresse e tristeza. As doenças mentais estão num número alarmante em todo o nosso país. Segundo alguns dados muito recentes, agora em 2022, no período pós-pandemia, 63% da população brasileira vive com ansiedade, 59% tem alguma crise depressiva. Isso é um número monstruosamente gigantesco e que aponta para um cenário de tragédia, enorme tragédia, a incapacidade de exercer juízos de valor que sejam condizentes com aquilo que a vida exige, aquilo que a vida determina para que a gente possa conduzir os trabalhos e tudo mais. Existe um conjunto de doenças, são as 10 principais causas de doença, as 10 principais causas de morte, não de doenças, 10 principais causas de morte no mundo. Segundo os dados do último grande censo do decênio, que é a cada 10 anos, do ano 2000 a 2019, as doenças que mais mataram seres humanos, e aí o dado de 2019 foi de 56 milhões de pessoas mortas por doenças crônicas, e aí vocês estão vendo nessa tabela, lista absurda, doenças cardiovasculares levaram 31,8% da população, câncer levou 17%, doenças respiratórias 7%, e assim sucessivamente, muitos cenários de doenças crônicas e degenerativas. Doença crônica é aquela que cada um que tem cultiva no estilo de vida. Então o sujeito vive doente, permanentemente doente e
passa a conviver com isso como se fosse normal. E não é normal estar doente. Então nós temos que enfrentar essa adversidade com sabedoria. Existe uma forma de evitar e vencer as doenças crônicas por métodos naturais? Sim, esse sistema está aqui, ao seu alcance. E se você pudesse ajudar alguém que está com uma doença crônica usando recursos naturais, você escolheria usar drogas ou escolheria uma vida de medicamentos? Como é que você faria? Drogas, medicamentos ou uma vida mais natural? Como é que você escolheria? Que tipo de vida? A saúde não se adquire, se cultiva. Mas aqui entra em cena uma dificuldade muito pontual. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. O que é que você sabe? O que é que você conhece? Isso que você sabe, isso que você conhece, forma sua bolha psíquica. E você vive por isso que está aqui. Isso parece tão óbvio, né? Mas não é óbvio. A maior parte das pessoas não tem tempo de reflexão, de meditação, de analisar de maneira ponderada o que significa saúde de verdade e qualidade de vida. Normalmente as pessoas vivem assim, aceleradas. Eu tenho que cumprir compromissos, porque eu sou responsável. E essa ideia de eu compromisso, porque eu sou responsável, acaba matando o princípio que tem que vir antes da responsabilidade, que tem que vir antes do compromisso. Que princípio? O princípio de que eu preciso estar vivo, com saúde, para cumprir os compromissos e ser responsável. Você não vai cumprir compromisso nenhum. Não vai. Se você estiver acamado, jogado no fundo de uma cama, hospitalizado, não vai cumprir. Sua responsabilidade é nada se você estiver jogado no fundo de uma cama, enfermo. Então é óbvio que primeiro cuidar de si, para depois poder cuidar do próximo. Se essa lógica não fica clara mentalmente, a pessoa entra numa espiral, num circuito permanente de doenças e loucura. Doença mental e doença física. Então eu insisto, tudo aquilo que você ignorar não existe para você. Aquilo que você não sabe, que você não conhece, que você nem imagina que exista. Por isso que o universo, essa bolha interior que cada um de nós tem, está resumida àquilo que conhecemos e sabemos. E aí, meus queridos, é óbvio que estudar, aprender, conhecer é essencial para se conduzir de maneira inteligente e saudável na vida. Bom, nessas últimas quintas-feiras, como mencionei, nós tratamos no dia 3 de novembro como a alimentação afeta a nossa vida, especialmente a nossa saúde, a nossa vida, como evitar e vencer qualquer doença física, e vocês estão acompanhando e percebendo que são aulas extremamente técnicas, porque eu sou um profissional de saúde e caminho numa direção rigorosamente técnica, mas sem perder, evidentemente, a graça da vida. E agora, nós vamos dedicar esta quinta-feira, dia 17 de novembro, ao tema como usar plantas e ervas medicinais. E nós vamos concentrar a nossa atenção aos aspectos técnicos do assunto. Portanto, você precisa ter bastante atenção para poder acompanhar. Não é um assunto simples. Não é. Ele é um assunto que exige concentração. Ok? Por quê? Porque eu vou apresentar os motivos pelos quais plantas e ervas medicinais devem ser utilizadas e elas são preferencialmente melhores do que utilização de drogas sintéticas. Joia? Muito bem. Isso entendido? Então, sem mais delongas, vamos aqui pontuar 4 aspectos principais que eu quero trazer para a consideração de todos. Eu vou tratar nesta aula o lugar das plantas e ervas medicinais na farmacopeia brasileira. Já já você vai entender o que é isso. A abordagem da naturologia clínica, que é a escola, a ciência que eu desenvolvo, e como essa nossa abordagem para a questão da fitoterapia.
Terceiro, o lugar da água na eficácia da fitoterapia. E as minhas plantas de uso eficaz e algumas regras cronobiológicas básicas importantes que não podem ser esquecidas na parte final. Muito bem. Então, neste primeiro momento, para poder trabalhar os 4 temas juntos, tem um 5º tema, mas vou deixar lá para o final, não vamos falar dele agora. Para que eu possa trabalhar os 4 temas de maneira concisa, consistente, segura, sintética, clara, eu vou utilizar 3 pontos essenciais. Primeiro, a definição do que é droga. Vamos entender primeiro o que é droga. Depois, o nosso foco correto sobre terapia medicamentosa. Como é que nós entendemos por que a terapia medicamentosa é uma furada quando você pensa em termos de estilo de vida. Não dá para viver de drogas. Em terceiro lugar, por que a prevenção é o melhor caminho. E aí a gente tem aquela frase fantástica de que é melhor prevenir do que remediar. Mas notem, esses 3 temas que vou começar a tratar agora, eu tenho por objetivo atingir os 4 tópicos gerais desta apresentação. O lugar das plantas e ervas medicinais na farmacopeia brasileira, a nossa abordagem em naturologia clínica, o lugar da água na eficácia da fitoterapia, e aí vou apresentar um pouquinho mais à frente quais são as plantas que eu, professor Jean, utilizo normalmente no meu dia a dia de trabalho com base nessa tal de farmacopeia brasileira. Isso entendido? Passamos então por esta fase e vamos agora raciocinar. Qual é exatamente a definição correta sobre drogas? O foco correto em terapia medicamentosa, quando você vai fazer um tratamento que vai usar medicamento, o que é o foco? Veja, eu extraí esse texto, essa passagem que vou utilizar agora, e aqui está na nota de rodapé. O texto é extraído da obra História Elemental de las Drogas, de autoria de Antônio Escorrotato Espinosa, e a editorial lá da Espanha, em Barcelona. Eu fiz uma tradução livre, direta do texto, para facilitar a compreensão. Por droga, psicoativa ou não, continuamos a entender o que desde há milênios pensavam Hipócrates e Galeno, pais da medicina científica. Substância que, em vez de ser vencida pelo corpo e assimilada como uma simples nutrição, é capaz de vencê-lo, provocando, em doses ridiculamente pequenas se comparadas com as dos outros alimentos, grandes alterações orgânicas, anímicas ou de ambos os tipos. Então, muita atenção no gráfico. O que é droga? Droga é uma substância que vence o nosso corpo, criando grandes alterações negativas. Por quê? Porque venceu o nosso corpo, venceu a naturalidade da vida. Então ele não é um produto natural, não é um produto normal para a experiência humana. E essas drogas, essa substância, funciona. Aqui funciona, não, está errado, perdão, deixa eu corrigir. Funciona em doses ridiculamente pequenas. Por quê? Porque são doses pequenininhas, são uma gotinha de nada. Essa droga, essas gotinhas, essas substâncias, eu estou aqui num instante tirando o som, aqueles de alarmes e tal, tirei o som. Pronto. Acontece. A gente é tanta coisa, tantos detalhes que eu acabei esquecendo aqui o celular fazendo ti. Mas vamos lá. Então, a substância que vence o corpo, criando alterações negativas e funciona em doses ridiculamente pequenas, mas que são terríveis no seu alcance. E por que estou dizendo que são negativas? Porque se você errar a dose, ela mata você. Por exemplo, você consegue comer uma maçã, ok? Você começa a comer a segunda maçã e vai se enchendo. Não estou mais satisfeito. E aí, se você tentar comer a terceira maçã, é possível que você vomite ou que você nem vá, porque está enfastiado e abusado, ok?
Mas se você colocar uma medicação, uma droga, e lá está escrito, bote só uma gotinha, você pinga uma gotinha e toma. Não sentiu fastio, não sentiu nada. Se você botar 40 gotas aqui agora e for tomando, não estou sentindo nada, mas daqui a 5 minutos você está morto. Então a droga, como define Dr. Antônio Scorrotato Spinoza, não se pode utilizar sem um controle rigorosíssimo. Ok? Então veja, o foco correto é entender que uma droga é uma substância que vence o nosso corpo, criando alterações negativas. Vamos aprofundar isso. Muito bem. Então, outra consideração agora importante, as bases farmacológicas da terapêutica, de autoria de Alfred Goldman, Gilman e Luz Goldman. A gente costuma dizer as bases farmacológicas da terapêutica de Goldman, Gilman e Goldman, enfim. Desde que se define uma droga de modo amplo, como qualquer agente químico que afeta os processos vitais, o que a droga faz? Ela afeta processos vitais. Obviamente, o campo da farmacologia é muito extenso. Farmacologia é o estudo de fármacos, de produtos farmacêuticos. Para o médico clínico e para o estudante das ciências da saúde, contudo, o escopo da farmacologia é menos abrangente do que parece de acordo com as definições acima. O clínico está interessado primordialmente nas drogas, que são úteis na prevenção, no diagnóstico e no tratamento da doença humana. Bom, o estudo da farmacologia dessas drogas pode limitar-se razoavelmente àqueles aspectos que proporcionam a base para seu uso clínico racional. Justifica-se que o estudo dessas substâncias seja restrito aos princípios gerais de prevenção, reconhecimento e tratamento da toxicidade ou poluição. Por fim, os profissionais de saúde dividem a responsabilidade de ajudar a resolver o problema psicológico do uso das drogas. Os conceitos farmacológicos básicos resumidos nessa seção, e ele está se referindo obviamente ao livro, a seção do livro, botei entre parênteses, aplicam-se à caracterização, à avaliação e à comparação de todas as drogas. Uma compreensão clara desses princípios é essencial para o estudo subsequente das drogas individuais. A relação entre a dose de uma droga administrada a um paciente e sua utilidade no tratamento da doença do paciente é descrita por duas áreas básicas da farmacologia, a farmacocinética e a farmacodinâmica. O que o organismo faz à droga chamamos de farmacocinética. E o que a droga faz ao organismo, chamamos de farmacodinâmica, para facilitar essa leitura de um texto, que obviamente para quem não está habituado, é complexa, é técnica, então eu criei um gráfico. Este gráfico é um quadro mental de raciocínio do que acabamos de ler. Veja, interessa somente quando você pensa no foco da terapia medicamentosa. Você está tomando medicamentos aí? Para que servem esses medicamentos? Qual é o objetivo deles? Entenda. Interessa quando você usa o medicamento, seja ele qual for, uma droga, seja ela qual for, interessa o uso racional, o uso lógico, o uso inteligente, o uso bem direcionado, bem objetivado do uso desse produto, ok? E esse uso racional, diz o texto, das bases farmacológicas da terapêutica, implica no que chamam de farmacocinética, que é o que essa droga, o que é que o corpo, veja, o que é que seu corpo vai fazer quando recebe essa droga? O que o corpo faz? O corpo é uma entidade viva. O que ele vai fazer com essa substância quando ela cai nele? Vai aproveitar como nutrição, não vai aproveitar nada, e esse negócio vai matar, vai paralisar tudo. O que o corpo vai fazer? 2, farmacodinâmica,
que é o que essa droga ela vai fazer no corpo. Uma coisa é o que o meu corpo faz com ela. Meu corpo pode rejeitar, eu engulo e vomito. Ela nem fez nada comigo, meu corpo não aceitou de jeito nenhum. Mas se o corpo acolheu, o que essa droga vai provocar aqui? Então, essas duas escolas, entre aspas, duas linhas de entendimento, farmacocinética, que é o movimento da droga no corpo, e farmacodinâmica, o que essa droga está produzindo nesse corpo. Mas preste muita atenção. Para que isso possa ser entendido, há 3 critérios que quem produz drogas, produz medicamentos, tem que observar. Primeiro, os riscos contra problemas. Então, a prevenção. Essa droga piora a vida das pessoas ou ela pode ser utilizada sem atrapalhar os mecanismos de prevenção para garantir a saúde das pessoas. Segundo aspecto, o diagnóstico. Quem está determinando o uso de uma droga tem que analisar o perigo da intoxicação e da poluição no organismo. Isso tem a ver com farmacocinética e farmacodinâmica. Está claro? Então, você que vai usar uma droga, seja ela qual for, você precisa ler a bula e verificar que riscos tem ali. Porque você pode ficar intoxicado ou ter uma poluição orgânica. E por último, há um tratamento. Há um tratamento que precisa ser realizado. Esse tratamento, ele exigirá uma prática que foi estudada para se encontrar uma dosagem que não coloque em risco a sua vida. Que você não tenha perigo de intoxicação, nem que você morra porque está tomando essa droga. E para achar essa dosagem é fundamental. Então, veja, nós estamos entendendo aqui como funciona a terapia de medicamentos, certo? Ficou claro? Muito bem, vamos avançar um pouquinho. Numa próxima citação do Tratado de Medicina Interna de Harrison, obra clássica, muito conhecida, diz o seguinte: a terapia medicamentosa, para ser segura e eficaz, requer que o seu fornecimento aos tecidos-alvo, você vai engolir um medicamento, ele tem que chegar em qual lugar do corpo? Em qual tecido? Na cabeça, no peito, aonde é? Então, para chegar, requer que esse fornecimento dela até o tecido-alvo seja mantido dentro de uma estreita faixa de concentrações que proporcione eficácia sem qualquer toxicidade. A obtenção dessas concentrações do medicamento dentro de uma janela terapêutica pode ser atingida com maior precisão possível através de esquemas baseados na cinética, farmacocinética, que já falamos, e na disponibilidade do mesmo para os locais alvos. E como é que essa droga vai realmente chegar lá no órgão, no tecido, no lugar do corpo, para o qual se pretende que ela faça uma bênção, ela ajude. Então note, está aqui o gráfico, para a gente raciocinar de maneira clara o que está sendo lido e estudado. Primeiro passo, descobrir a dose certa da droga. Segundo passo, não pode haver intoxicação de jeito nenhum. Terceiro passo, há uma janela terapêutica, ou seja, essa droga você não pode tomar de qualquer jeito, ela tem que ter um planejamento. Por quê? Por exemplo, você tem que tomar uma droga, sei lá, qualquer uma, certo? Estamos aqui raciocinando. Você toma uma droga, digamos, 6 horas da manhã. Ela tem um efeito de 12 horas. E aí, depois de 12 horas, diz lá a bula, você tem que tomar a segunda dose. Se você tomar uma dose, 6 da manhã, 6 horas depois de tomar de novo, você se intoxicou. Você tem uma carga maior do que você poderia suportar dessa tal droga, que já é por si um elemento negativo e que está sendo utilizado por uma série de análises de diagnóstico que foi determinado por alguém que, estudando e tratando, um médico, chegou àquela conclusão. Vai tomar essa droga assim, porque é ela que vai fazer o efeito que eu quero. Um farmacêutico clínico
chegou àquela conclusão. Estudando lá numa universidade, num laboratório, chegou-se àquela conclusão. Ficou claro o entendimento? Estamos aqui raciocinando a lógica, os princípios. Então, a terapia medicamentosa segura e eficaz, ela tem que obedecer essas 3 questões aqui. Descobrir a dose certa, não pode haver intoxicação e tem que ser na janela terapêutica, no momento certo para ser utilizada. Beleza? Entendemos isso? Vamos avançar um pouquinho mais. Ora, raciocinando a partir desses 3 aspectos que geram uma terapia medicamentosa segura e eficaz, que eu acabei de falar no quadrinho anterior, o que significa exatamente essa coisa de terapia medicamentosa segura e eficaz? O que é isso? Note o texto. Volte para o texto aqui, ó. Note. A terapia medicamentosa, para ser segura e eficaz, e todo o resto que for dito depois, são requisitos para que isso exista. Tá certo? Então, o que é exatamente isso? Uma terapia medicamentosa segura e eficaz. Diz o tratado As Bases Farmacológicas da Terapêutica, de Goldman e Gilman, o seguinte. Muita atenção. Por favor, muita atenção. A inundação de novas drogas nos últimos anos proporcionou muitas melhoras significativas na terapia, porém, também criou muitos problemas de igual magnitude. Proporcionou melhoras significativas, mas problemas, quer dizer, e também desgraças significativas. É isso que ele acabou de dizer. As 2 coisas aconteceram com essa inundação de drogas nos últimos anos. Um dos mais importantes desses problemas é a selva terapêutica. What? Como é que é? Expressão utilizada para referir-se ao número esmagador de drogas. A confusão da nomenclatura e a incerteza associada ao estado de muitas dessas drogas. Você não tem segurança de nada? É tudo assim? Inundação, número esmagador de drogas, confusão com os nomes delas, incertezas associadas a muitas delas. É um mercado de doidos, é isso? Como assim? Vamos ver. A redução da comercialização de congêneres próximos e de misturas de drogas, muita mistura de droga, e a melhora da propaganda, porque toma vender e tome propaganda, são ingredientes importantes para remediar a selva terapêutica. É muito curioso, mas já nós vamos avançar nisso. A necessidade do médico de informações objetivas, concisas e bem organizadas sobre as drogas é óbvia. É claro, se os médicos não conhecerem esses produtos que vão dar para o povo, como é que vai ficar? Entre as fontes disponíveis estão os textos de farmacologia e terapêutica. Os livros, como esse que eu estou lendo aqui agora. Periódicos médicos importantes, compêndios de drogas, seminários e encontros profissionais e propaganda. A despeito dessa abundância de informação, representantes médicos responsáveis insistem em afirmar que, muita atenção, a maioria dos médicos praticantes é incapaz de extrair os dados objetivos e imparciais necessários para a prática de uma terapia racional. Sim, aquela conversa de terapia medicamentosa, segura e eficaz. Como é que fica isso? De modo geral, o público tem demonstrado confiança. O público? Que público? Público demonstrado confiança? Que conversa é essa? E o público sabe alguma coisa? Tá, ele confia em quê? Nessa terapia segura e eficaz com esses critérios aqui? E expectativas injustificadas a respeito da segurança das drogas. Expectativas injustificadas.
Mas o texto está dizendo que a segurança é essa que nós estamos lendo aqui. Mais recentemente, o público foi informado de que milhares de pacientes estão morrendo desnecessariamente devido ao efeito adverso das drogas. Pausa. Eu desafio você que está assistindo minha aula aqui agora, ou agora, exatamente no dia 17 de novembro, né? Ou que vem assistir depois, eu desafio você a pegar o seu celular e você vai digitar aí no seu celular assim: causa de mortes por erro de medicação. Causa de mortes por erro de medicação. Digita isso no Google. Abre e olha. Olhe nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Faça uma pesquisa. Ponto. Como acontece com a maior frequência, a situação verdadeira situa-se em que em algum ponto entre dois extremos, porém precisamente ou mesmo aproximadamente, onde ninguém sabe. Peraí, como é que é o negócio? Parece tão confuso que aí eu fiz o seguinte: eu li com calma e criei um quadro, um gráfico do que eu acabei de ler, para facilitar o entendimento. Primeiro ponto, o texto diz que há uma selva terapêutica e uma mistura de muitas drogas. Em segundo lugar, o segundo ponto, que foi claro no texto, é de que médicos são incapazes de manter imparcialidade em relação a que tipo de medicamento vai usar, porque depende do laboratório, depende das preferências dele, depende de qual seminário que ele faz. Essa droga aqui eu estudei. Ah, mas essa outra é melhor, mas essa eu não conheço, então eu vou nessa aqui. Então, sim, você tem um conhecimento flutuante. Essas duas questões apontam para o risco de intoxicação. É simples o raciocínio. Do outro lado, você ainda tem dois problemas. O terceiro ponto, a inexistência de uma terapêutica racional. Veja bem, meu prezado e amigo. Veja bem. Onde é que está escrito que não existe terapêutica racional? Por favor, observe aqui onde eu estou marcando na tela. Está aqui, ó. Acabei de marcar. A despeito dessa abundância de informação, tem muita informação sobre drogas, representantes médicos responsáveis, os que são responsáveis, que são sérios, insistem em afirmar que a maioria dos médicos praticantes é incapaz de extrair os dados objetivos e imparciais necessários para a prática de uma terapêutica racional. Isto está em As Bases Farmacológicas da Terapêutica, de Goldman e Gilman, página 39. Então, qual é a dose certa? Como é que chega à conclusão de qual é a dose certa? Ninguém sabe. Resultado: por que a terapêutica com drogas é então insegura e ineficaz? Peraí, professor Gil, está dizendo que usar drogas então é inseguro e ineficaz? Não, eu não. Quem está dizendo é o texto que acabamos de ler aí. O que eu estou afirmando é a lógica do texto, baseado nas afirmativas que ele faz. Ele diz que existe uma selva terapêutica que mistura um monte de drogas. O tratado diz que os médicos responsáveis são incapazes de apresentar com imparcialidade segura como é que é esse balaio de gato, que é uma selva terapêutica cheia de produto para todo lado, com um monte de conversas de todo tipo. E aí a inexistência de uma terapêutica racional aparece. Como consequência final, qual é a segurança que você tem? E a pergunta continua. O que significa exatamente essa coisa de terapia medicamentosa segura e eficaz, que foi dita num texto anterior? Mais ainda, o texto que nós acabamos de refletir, ele então vai clareando. Notem, não existe um uso racional por 3 motivos. Não existe. Isso está claro. Há uma selva terapêutica, ou seja, muita medicação, milhares e milhares de medicamentos. O desconhecimento dos efeitos das misturas entre eles.
ninguém tem segurança. E terceiro, não existe uma imparcialidade. O que existe é uma parcialidade. O cara escolhe que clínica medicamentosa ele vai usar. Então, um profissional de saúde pode achar que uma droga é melhor, outra é pior. Que critério foi usado? Qual é o critério? Segundo o tratado de Goldman e Gilman, o critério é seminários, cursos, e aí piora. O texto diz, note, como acontece com maior frequência, a situação verdadeira, a verdade sobre tudo isso que eu estou apresentando, situa-se em algum ponto entre esses dois extremos. Quais? Todas as drogas são perigosas ou todas as drogas são super seguras. Entre segurança total e furada total, existe um lugar aí no meio dos dois pontos, em que no meio desse ponto deveria existir um equilíbrio. Ele diz, porém, precisamente ou mesmo aproximadamente, onde não se sabe. Ninguém sabe. Se ninguém sabe, me perdoe o riso, se ninguém sabe, é seguro ou é inseguro? Ninguém sabe. Ora, se ninguém sabe, por que eu vou correr o risco? Não lhe parece óbvio isso? Bom, daí que acompanha o raciocínio. Não, aqui. Então, note, nós vimos dois gráficos, um deles que fala que tem que ter uso racional de drogas, tá vendo aqui, ó? Bem onde eu estou marcando aqui com o mouse, o meu quadrinho vermelho, ele mostra o que acabamos de ver. Não existe uso racional. Não existe. Ok? Não existe. O uso que existe é de um experimento, de uma experiência que o profissional de saúde tem. E ele intui, ele supõe que com aquela conduta vai dar certo. Ponto final. É isso. Acabou-se. O resto é mentira. Qualquer coisa fora disso é mentira. Então, o uso racional de drogas não tem. Se não tem uso racional, a conversa de farmacocinética e farmacodinâmica foi para o espaço. Entenderam? E imediatamente, observe as setas, como eu estou apontando aqui nessas imagens, o perigo da intoxicação e poluição orgânica se torna real. Leia a bula. Veja que efeitos colaterais vai ter. E achar a dose fundamental ficou em aberto. Ninguém também tem segurança. E qual é a dose? A dose para um cara de 20 anos é uma, a dose para um de 40 é outra, de 60 é outra, de 80 é outra. Qual é a dose? Ninguém sabe. E aí, como é que vai fazer? Bom, vai usar uma dose mínima, também hipoteticamente entendida como sendo a racional. Estão começando a entender? Que nós estamos sentados em cima de um esquema que não tem segurança de nada. Essa é a verdade dos fatos, baseado em literatura técnica. Porque uma coisa é conversa fiada de garganta, outra coisa é eu apresentar fundamentos técnicos, as bases farmacológicas da terapêutica de Goldman e Gilman. Qualquer outra conversa fora disso, para mim, é achismo, e eu não sou profissional de achismo. Eu tenho que me fundamentar nos clássicos, em obras que me dão segurança de conduta, para que eu possa respeitar o que eu, como cristão, baseado em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, vou chamar de: não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá? Eu não quero ser destruído por Deus. Como alguém que trabalhando na área da saúde está matando as pessoas, fazendo mal às pessoas. Deus me livre disso. Avance no raciocínio. Então, diante de tudo que acabamos de raciocinar, eu direi que, portanto, considerando que está claro que não existe qualquer segurança para o uso de uma terapêutica à base de drogas, porque ela está presa a uma selva de misturas de drogas, ela está dominada por interesses industriais e não construídos na saúde das pessoas de modo racional e digno da obviedade da sacralidade da vida humana,
Por causa disso, a única saída para as pessoas está na prevenção e nos métodos naturais. Se você quer ter saúde ao longo da vida, você tem que buscar prevenção e, de preferência, nos métodos naturais. Então, o tratamento por medicamento você pode jogar no lixo, não vale nada. Não, tem que usar. O senhor entra em contradição. Eu, então, entrei em contradição. Porque se não é seguro, como é que vai fazer? Note. Nós vamos aprofundar isso aqui. Mas eu já quero antecipar, para deixar bem claro, respondendo a essa dúvida que eu mesmo já levantei, porque ela é muito recorrente. No momento em que você entra numa terapia medicamentosa e você passa a utilizá-la, e ela é incorporada ao seu metabolismo e seu corpo se adapta, farmacocinética, farmacodinâmica, as duas coisas estão presentes. E você é mantido vivo em condições difíceis, precárias, com efeitos colaterais muito ruins, mesmo assim está vivo. E manter você vivo é mais importante do que qualquer outra coisa, porque você morto acabou. Então não queremos você morto, queremos você vivo. Essa terapia medicamentosa, ela é como uma muleta para ajudar uma pessoa que não conseguirá andar sozinha sem ela. Você tem que utilizar, porque sem ela você morre logo, agora, morre aqui. De hoje para amanhã você está morto. Então você vai ter que usar para se manter vivo. Só que isso não é um padrão de comportamento normal, razoável, inteligente, digno, decente. Não é saúde isso. Isso é autointoxicação, mantendo o sujeito vivo, com péssimas condições existenciais, e que vai acabar gerando tantos efeitos colaterais que ele vai morrer, como todo mundo vai, no final das contas todo mundo morre, mas ele vai morrer com requintes de crueldade, porque ele vai ser moído por conta dos efeitos colaterais. O que fazer? É óbvio que se não mexer no estilo de vida, essa pessoa vai ficar viciada nessas drogas a vida toda. Então assim, o sujeito come de tudo, bebe de tudo, vive de qualquer jeito e vive tomando medicação. E ele cria esse sistema. Eu como de tudo, vivo como eu quero, mas tomo meus medicamentos. E ele criou essa bolha, esse circuito de vida infeliz. Por que é infeliz? Olha para a bula, procura os efeitos colaterais. Isso lá é vida. Entendem a lógica? Bom, entendido isto, chama-se em medicina desmame. O que é isso? Vai desmamar o sujeito de uma certa droga e tentar colocar uma mais fraca nos efeitos drásticos. Isso é um balaio de gato, porque ninguém tem segurança de nada, como estudamos aqui. E no meio dessa luta diária, a experiência colegiada vai ensinando caminhos. O que eu acho curioso é que ninguém considera a hipótese de usar plantas e ervas medicinais. Ninguém dá a mínima para plantas e ervas medicinais. Acho curioso. Bom, vamos adiante. Então, qual é a nossa direção? Eu, que sou profissional da área de terapias naturais, de naturologia clínica, qual é a direção correta? A prevenção é o maior poder para proteger a saúde. Mas e quando a enfermidade já está instalada e não há mais como escolher a prevenção? Não resta nenhuma alternativa que seja curativa? Sim, existe. E vamos estudá-la agora. O fato incontestável de que a terapia medicamentosa tem efeitos colaterais sempre deve ser bem amarrado, tá? As bases farmacológicas da terapêutica de Goldman e Gilman. Pouquíssimos médicos acreditam que qualquer droga, não importa quanto sejam triviais suas ações, seja livre de efeitos tóxicos. É isso mesmo que você acabou de ver, está escrito na tela. Pouquíssimos médicos acreditam que qualquer droga, seja lá qual for, não importa quanto sejam triviais as ações, seja livre de efeito tóxico. Ele está dizendo toda droga tem um efeito tóxico. Entendeu por que desde o início eu estou dizendo que droga tem um efeito negativo? Porque está dito num tratado de bases de estudo de farmacologia, aplicada na terapêutica. Então não é uma teoria minha, eu estou fundamentado em ciência. Ciência atestada já em obras clássicas.
que provavelmente a galera não estuda com esse detalhamento que eu aqui estou fazendo. Tá? O uso do termo seguro, a palavra seguro, nas emendas de 1938 da Agência Federal de Alimentos e Drogas, lá dos Estados Unidos, levou a confusões desnecessárias entre as agências reguladoras, a profissão médica e os consumidores de drogas. Você está dizendo que houve, então, uma confusão, uma discussão, quando isso, a necessidade de ter segurança, foi colocada na mesa em 1938, há quase 100 anos. Os pacientes, em maior grau do que os médicos, não compreendem as limitações das avaliações de riscos pré-comercialização. Existem riscos antes de se vender um medicamento. Você tem que fazer testes. E as pessoas não compreendem esse assunto. Muita gente se submete. Estou fazendo uns testes aí de um medicamento, estão me pagando, eu quero dinheiro. Aí mesmo. As dificuldades enfrentadas pela agência que controla a questão das drogas, chamada FDA, nos Estados Unidos, ao colher sistematicamente informações úteis sobre os efeitos causados pelas drogas. Verificou-se que as pessoas não têm noção do que está acontecendo. Embora a resistência pareça estar diminuindo, que resistência? Das pessoas se submeterem a fazer experimentos. A repartição oficial apenas conseguiu êxito limitado ao adular a indústria farmacêutica. Nós estamos falando de saúde ou de como é que é adular a indústria farmacêutica? Para realizar estudos limitados pós-comercialização. É isso mesmo que você está ouvindo aí. É isso que está escrito mesmo, é isso mesmo. De modo geral, o público tem demonstrado confiança e expectativas injustificadas a respeito da segurança. Injustificadas? Mas é tudo baseado numa adulação, num dengo para agradar a indústria farmacêutica? Como é que é expectativa injustificada? Mais recentemente, o público foi informado de que milhares de pacientes estão morrendo desnecessariamente devido ao efeito adverso das drogas. Repito, faça pesquisa, pegue seu celular e digite. O problema do erro de medicamentos. O problema de mortes por efeitos adversos das drogas. Digite isso, faça essa pesquisa. Entenderam? A coisa é séria. E onde está a segurança? Está aí. Não se sabe. É incontestável. O que os grandes mestres da naturologia clínica, ciência a qual eu me dirijo, trabalho, dizem? Vou citar uma eminente escritora, conhecida da Sociedade dos Adventistas do Sétimo Dia. Eu não sou adventista, para deixar bem pontuado aqui, mas eu sou um estudioso, um pesquisador, e o texto que vou ler é absolutamente incontestável, porque é de uma coerência, de uma lógica, e deve ser inteligentemente entendido. Leiamos de maneira técnica o que vou apresentar agora. Os remédios mais simples são menos danosos, na proporção de sua simplicidade. Mas em muitos casos são eles usados quando não são absolutamente necessários. Então, em alguns momentos se usa alguns medicamentos, em situações especiais, já falei disso aqui. Você está usando medicamentos? Tem que continuar usando. Como é que vai sair dele? Você vai ter que entrar num projeto de desmame. E isso, como é que vai fazer? Cada caso é um caso. Eu não tenho como dizer aqui uma regra. Larga aí os medicamentos. Isso não existe. Isso não existe. Você vai ter que fazer um estudo de caso com um profissional que domine o assunto. E isso vai ser feito suavemente para não matar você no processo. Entendeu? Porém, quando esses medicamentos são usados sem necessidade, é isso que ela está dizendo. Há simples ervas e raízes que qualquer família pode usar por si mesma. Se evidentemente houver essa educação, né? Eu poderia aqui agora abrir um parênteses, mas o tempo não me permite, eu tenho um prazo para terminar a nossa aula.
Você pode abrir um parênteses e mostrar que existem documentos oficiais do governo brasileiro que determinam políticas de ensino para ter boa saúde e qualidade de vida, incluindo fitoterapia. Mas não vou tratar desse assunto aqui, porque aí ficaria muito difícil conduzir essa aula, porque aí vai ficar 5 horas de duração, e é óbvio que eu não vou cansá-los com isto. Não, há simples ervas, não sendo preciso chamar um médico mais depressa do que chamaria um advogado. Não penso vos poder dar uma linha definida de remédios compostos e receitados por médicos, que sejam perfeitamente inofensivos. Claro que não são. Eles não são inofensivos. Eles vão causar algum efeito colateral. Já lemos na passagem anterior, no tratado de Goldman e Gilman. Entretanto, não seria sábio empenhar-se em polêmica sobre essa questão. Não vamos entrar em briga. Por quê? Porque é inútil. O sistema está montado. Ninguém vai vencer o sistema. Você agora tem que ter inteligência para você aprender prevenção, estilo de vida saudável, para você vencer na tua vida o teu problema. Mas querer vencer o sistema, querer mudar o sistema de saúde global, mundial, você é um imbecil. Literalmente é um louco. Por quê? Porque você não tem força para enfrentar trilhões de dólares injetados em indústria farmacêutica. Esquece essa teoria. Por outro lado, você não pode ser irresponsável de dizer para todo mundo que as drogas têm efeitos colaterais, que tem, e dizer largue porque tem. Porque ele já está viciado nela. Se ela sair, ele morre. Vai ter efeitos piores ainda. Então é uma coisa extremamente muito delicada. Os facultativos são muito zelosos em usar suas perigosas misturas. O pessoal que trabalha com isso ama trabalhar com essas drogas. E eu sou decididamente contrária, diz a escritora Ellen White, sou decididamente contrária a recorrer a essas coisas. Eu também sou. Se eu puder evitar de todo jeito, de toda forma, usar medicamentos sintéticos, drogas, eu vou. Eu prefiro ervas e plantas medicinais. Elas jamais curam. Podem mudar o mal para produzir outro pior. Muitos dos que praticam a prescrição de drogas não as tomariam eles mesmos, nem dariam aos seus próprios filhos. Se eles têm um conhecimento inteligente do corpo humano, conhecer o próprio corpo. Entende o meu seminário de saúde naturista? Por que eu estou no seminário de saúde natural? Por que eu estou falando sobre plantas e ervas medicinais? Por esse motivo aqui. Se eles compreendessem, eles são nós, cada um de nós. Eu, você, sua família, certo? Se nós tivermos um conhecimento inteligente do corpo humano e se compreendermos o delicado e maravilhoso maquinismo humano, devem eles saber que somos feitos de modo terrível e maravilhoso e que nenhuma partícula dessas drogas fortes devem ser introduzidas neste organismo humano vivo. Tem que ser uma coisa muito, um acidente, uma cirurgia impossível de ser evitada, senão você morreria imediato. Tem que ser uma coisa muito drástica para você ser submetido ao uso de drogas. Não, a galera está vivendo. Tem gente que vive com 6, 7, 8 medicamentos por dia. Meus amigos, isso é um negócio... O sujeito, em vez de viver à base de frutas, cereais, legumes, saladas, ele vive à base de comprimidos, remedinhos. Eu pergunto, tem lógica um negócio desse? Isso lá é vida. E aí o sujeito diz, não, mas eu tenho saúde, não estou sentindo nada. E tomando 6 comprimidos e diz que tem saúde, acorda. Quando compreenderdes a filosofia em seu mais verdadeiro sentido, vossas receitas de drogas serão muito menores. E finalmente deixareis por completo de distribuir drogas. O médico que pratica medicação por drogas mostra que não compreende a delicada maquinaria do organismo humano. Está introduzindo no organismo uma semente que jamais perderá suas propriedades destruidoras ao longo de toda a vida. Digo-vos isto porque não me atrevo a calar-me. Cristo pagou muitíssimo pela redenção do homem, para que o corpo deste seja assim tão cruelmente tratado como tem sido pela medicação com drogas. Esse texto está num livro chamado Segundo Mensagens Escolhidas, da autora Ellen White, página 79, 280.
me dirijo a dois outros textos, uma ainda dela e uma outra de Eduardo Alfonso Hernan, em Medicina Natural em 40 Leções. Este não é adventista. Este é um médico que não é, inclusive, cristão. Ele era um teosofista, mas é médico do Reino da Espanha, considerado um dos maiores naturistas de todos os tempos, e que aqui, de matéria técnica, eu me aproprio do texto, do pensamento claro, científico, como temos analisado. Vamos ao texto de Ellen White primeiro e, na sequência, de Eduardo Alfonso. O povo precisa que se lhes ensine que as drogas não curam moléstias. Drogas não curam moléstias. É o teu estilo de vida que faz com que seu corpo esteja saudável. Entenderam isso? Ou entende isso ou não, ou vai viver viciado em drogas. É verdade que elas, por vezes, proporcionam temporário alívio. Se a dose for achada. Não esqueça, a dose, qual é a dose segura? Ninguém sabe. E o paciente parece restabelecer-se em resultado de havê-las usado. Isto se dá porque a natureza possui bastante força vital para expelir o veneno e corrigir as condições ocasionadoras do mal. A saúde é recuperada a despeito da droga. Mas, na maioria dos casos, ela apenas muda a forma e o local da moléstia. Efeitos colaterais. Muda o tipo de acidose, de intoxicação. Muitas vezes o efeito do veneno parece ser vencido por algum tempo, mas os resultados permanecem no organismo, operando posteriormente grande dano. Com o uso das drogas venenosas, muitos trazem sobre si doença para toda a vida e perdem-se muitos que poderiam ser salvos com o emprego de métodos naturais. Agora vamos ao texto do Eduardo Alfonso, que corrobora o que acabamos de ver. A filosofia e a prática da doutrina naturista seguem por um caminho mais curto e seguro para evitar a enfermidade e o castigo natural do pecado. Essa palavra é usada pelo autor que não era cristão. Pecado. O naturista que não mata para comer, que não fuma, que não bebe álcool, que não usa drogas nem substâncias excitantes. O naturista não faz o quê? Não mata para comer. Então ele evita comer alimentos cárneos. Ele não fuma. Ele não bebe álcool. Ele não usa drogas nem substâncias excitantes. E que procura viver ou cercar-se de elementos da natureza em sua maior pureza, que se disciplina dentro de uma vida de sensibilidade vive e ausente, tanto quanto possível dos desejos inúteis, indubitavelmente terá conquistado a defesa para a maior parte das enfermidades, dando à sua vida a máxima longevidade e o maior bem compatível com sua constituição e o seu destino. Não se assuste. Existem pessoas que se declaram cristãs e religiosas e são glutões, empanturrados, enchem o bucho de refrigerante, mas se acham cristãos. Não, e o que eu como e o que eu bebo não tem nada a ver com a minha religião e com a minha vida. Não tem não. Vai vendo. Vive com dor de cabeça. Quando vai ao vaso sanitário, as lágrimas caem e ele sangra pela bunda. Mas isso não tem nada a ver com minha vida. Como? A Bíblia Sagrada diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. Como é que você, que se diz cristão, se atreve a ter a arrogância de dizer que o cuidado com seu corpo e com o que você come e bebe não tem nada a ver com a sua vida religiosa e espiritual? Se Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, diz que o corpo é templo do Espírito de Deus e que você, cristão, não é dono desse corpo. E daí você come como quer, faz o que quer. Não estou nem aí. Que conversa é essa? De onde é que você tirou isso? De que Bíblia você tirou isso?
Eu não tenho nada com a vida religiosa de cada um que está me ouvindo aqui agora. Mas se você é cristão, aí eu me despojo nesse segundo, aqui agora. Retiro da minha pessoa as vestes de profissional da saúde e coloco as vestes de pastor. Olho para você e digo, você tem um pecado gravíssimo, você está destruindo o santuário de Deus e Deus vai destruir você. Porque está escrito em 1 Coríntios 3, verso 16 e 17, que se você ficar destruindo o santuário de Deus, Deus vai destruir você. Então, larga de ser ignorante, larga de ser estupidamente ignorante, larga de ser super, ultra, estupidamente idiota e tratar o seu corpo, que é santuário de Deus, como se fosse uma porcaria. Porque ele não é, ele é sagrado. A vida é sagrada. Agora eu tiro a roupa de pastor, puxo de volta a roupa de profissional de saúde e cientista e pesquisador, e aí trago ainda para você um texto importantíssimo do eminente católico Manuel Lezaí Tacharan. E eu estou dando essas ênfases. Ellen White, Eduardo Alfonso, para mostrar que eu não estou preso aqui a uma questão religiosa de análise do que estou apresentando. Porém, os mestres que eu tenho ouvido no assunto de terapias naturais, de saúde natural, harmonizam-se com os textos introdutórios que eu apresentei aqui da área científica. E eu tenho que ter a inteligência, a ponderação e a maturidade de colocar todo mundo na mesa e ouvi-los. Por quê? Porque eu quero produzir bem. Não estou aqui para desgraçar a vida de ninguém, não. Diz o doutor Manuel Lezaí Tacharan, a medicina tira dores, toma o comprimido e a dor sumiu. Lembra do papo? Essa medicina tira dores é aqui, atuando por meio de medicamentos, combate micróbios e sintomas, não tendo em atenção o funcionamento orgânico, que é o verdadeiro fim que interessa alcançar. Disse que o sistema de equilíbrio térmico dentro do corpo, controle das temperaturas, é difícil e exige sacrifícios e tempo. Eu vou ter que organizar minha alimentação, deixar de comer o que eu gosto. Bom, você não quer, eu estou botando um revólver no meio dos seus peitos para te obrigar a comer do jeito que eu estou dizendo ou falando. Não, você faz o que você quiser na sua vida. Mas eu tenho a obrigação de lhe dizer a real. Por quê? Porque eu não posso mentir para você, porque eu não sou um vagabundo. Eu sou um homem sério. Então eu tenho que lhe dizer a real. Eu tenho que ser honesto com você. Eu sou um estudioso da matéria. Disse que esse sistema é difícil de fazer, mudar o estilo de vida. Se é difícil ou não é, não sei. Para um é, para outro não é. Agora, a isso respondemos como? Que tudo que vale alguma coisa na vida requer esforços e constância. E, por consequência, a saúde não vai escapar à lei do esforço. Como é que você quer ter saúde se você não tem o esforço de mantê-la? Quero beber uísque. Como é que você quer ter saúde, querido? Vivendo de bebida alcoólica, você é doido? Você tem juízo nessa cabeça, não? Eu gosto de beber refrigerante. Mas você tem que ter saúde, meu querido, bebendo esse bagulho. Isso é uma porcaria. Mas você não se dá o desplante de estudar o que significa isso. Se você entende tudo de celular, sabe mexer aqui no celular, pega o celular, mexe em tudo aqui. Não é aqui, é para cá, é para lá. Sabe tudo de carros. Porque eu entendo dos carros. Entende um monte de porcaria de coisas que não precisa entender. Mas não entende de seu próprio corpo. Não consegue ter saúde, vive com dores, passa mal, bucho enorme, cheio de cocô velho podre, parado dentro. Mas o quê? Acorda, sai dessa vida. Começa a ser uma pessoa inteligente, estudiosa. E não gosta de ler. Você nasceu para ser imbecil? Quem foi que disse isso? Eu não gosto. Quem disse que o que você gosta, deixa de gostar, é o certo. A vida é feita de sacrifícios. Bom, se você quer viver essa vida depressiva, miserável, doente, é uma escolha sua. Ninguém pode chegar aqui e dizer, você vai obedecer porque eu estou mandando. Mas, você é burro mesmo. É assumido, estupidamente burro. Não tem coerência um negócio desse. Não tem. Os primeiros sintomas de um desarranjo do funcionamento do corpo deve-se aplicar um tratamento inteiro. Que é o que nós da naturologia fazemos. Eu não tenho um tratamento, eu estou com dor de cabeça, eu não tenho tratamento para dor de cabeça, eu não tenho tratamento para doença. Eu tenho um tratamento para reorganização total de uma pessoa. E sem perda de tempo. Deve-se organizar a saúde inteira.
Se o doente incorporou no seu sangue medicamentos como drogas, injeções ou antibióticos, a possibilidade de restabelecimento será tanto menor quanto maior tenha sido o volume e toxicidade dos ditos venenos. Se você engoliu coisas e não bota para fora, não defeca, não urina, não sua, não escarra e não respira. Se você não faz isso, como é que você vai jogar para fora essa porcaria? Assim também as implicações dos agentes naturais serão oportunas. Vai ter que beber água, comer bastante fruta, vai ter que usar as coisas naturais e efetivas num corpo que conserve a sua integridade orgânica e física. Também está no mesmo livro, A Medicina Natural ao Alcance de Todos. Vejam que tudo estou apresentando aqui de uma coerência cristalina. Sabe? Luz do sol no céu azul, meio-dia. Só não vê quem não quer. A lógica, a coerência, o bom senso das considerações. Aí eu chego aqui na questão ainda e trago para vocês analisarem o seguinte, que existe dentro do Brasil uma agência chamada Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, e ela no site dela, estou botando tudo aí, os links e tal, ela tem o que ela chama de protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Existe um protocolo de segurança, não está jogado nas traças, existe um projeto, o país tem um Ministério da Saúde, Agência de Vigilância Sanitária, certo, beleza. E como é que tudo isso se organiza? Está escrito nesse protocolo, está escrito nele, e eu estou botando aí o link, todas as provas, é só você parar aí o vídeo para conferir e tal, e isso é de domínio público, não é um documento secreto, escondido aí numa prateleira, não, domínio público, tá? Justificativa. Em todo o mundo, os eventos adversos no processo de assistência à saúde são frequentes, que tenha efeitos colaterais sobre aquilo que você toma. Em resposta a esse preocupante quadro, a Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou em 2004, portanto já faz bastante tempo, 18 anos, o programa chamado Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Existe um programa mundial. Veja que tudo que eu estou tratando aqui faz parte de estruturas consolidadas da Organização Mundial da Saúde, que conclama todos os países membros a adotarem medidas para assegurar a qualidade e segurança da assistência prestada nas unidades de saúde. Então tem que ter atenção com relação à segurança, todo esse assunto que estou apresentando nesta aula. Estudo realizado nos Estados Unidos da América revela que cada paciente internado em hospital norte-americano está sujeito a um erro de medicação por dia. Como é o negócio aí? Cada paciente internado em hospital americano está sujeito a um erro de medicação por dia. Nos Estados Unidos? Imagina no Brasil. Com todo respeito ao meu país, é bagunçado. Se eu pegar os dados que mostram que o meu país é bagunçado, não tem nem como debater isso. É fato, os dados, os indicativos todos. O Brasil é uma vergonha. É uma vergonha. 10% do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil inteiro, de toda a riqueza produzida, 10% é destinado à saúde. 10%. E apenas 4% desses 10, você pega 4. Então só sobra 6 para o outro lado. 6 vai para onde? Vai para o hospital, comprar equipamento, tecnologias, é uma medicina tecnológica. 4% vai para a saúde pública. Esparramado em 5.700 municípios, no meio de 217 milhões de pessoas. Isso é uma piada. Ou seja, é ridículo. E mal gasto. Fora cenários de corrupção, de roubo, desvio de dinheiro, um demônio. Esse é o fato. Nos Estados Unidos, Estados Unidos e tal, a bagaceira é grande. Imagina aqui. Aí está dizendo que cada paciente internado em um hospital norte-americano tem um erro de medicação por dia, sendo registrados anualmente nessas instituições, hospitais, no mínimo 400 mil eventos adversos evitáveis. Esses eventos adversos podem verificar-se em todas as etapas da cadeia terapêutica e sua ocorrência aumenta consideravelmente os custos do sistema de saúde. A coisa fica mais cara, então é um balaio, é um saco furado.
erro sobre erro. Estima-se que os erros de medicação em hospitais provoquem mais de 7 mil mortes por ano nos Estados Unidos da América, acarretando importantes custos tangíveis e intangíveis. No Brasil, ainda não estão disponíveis estatísticas de óbitos relacionados a erros de medicação. Está escrito aí, ó. Eu tô rindo, porque assim, o Brasil, sabe, é uma vergonha. Nós não temos nem pesquisas sobre erro de medicação nos hospitais brasileiros. Um monte de gente, tá, com certeza, mais de 7 mil mortes por ano, porque se você não tem nem pesquisa, os americanos com pesquisa descobriram 7 mil. Deus nos defenda. Pois bem, quais são as normas da terapia medicamentosa no Brasil? Bom, eu não vou ler esse texto aqui, porque é cansativo. Esse texto é cansativo. Eu vou apenas citar o que está nele, que será suficiente para aqueles que estão acompanhando a aula com cuidado e atenção. Deixa eu ajustar aqui, ficar bem bonitinho, que deu um corte. Mas agora ajustei. Nós temos algumas portarias, tá? O que é isso? Decisões administrativas de algum burocrata que escreve papel e diz, olha, esse papel aqui é que decide. Isso não decide nada. As pessoas no dia a dia da vida é que decidem o que vão fazer. Você decide agora se você vai fazer como eu. Pega aqui um copo com água. Bebi água. Ou se você vai pegar aí um copo de refrigerante ou cerveja. Você decide. Então, um pedaço de papel não resolve nada. Porém, sob o ponto de vista das políticas públicas, da gestão, não é? Dos órgãos do governo. Vamos lá. Programa Nacional de Segurança do Paciente, PNSP. Um monte de siglas. No item está em amarelinho. Com o PNSP, o Ministério busca participação ativa de profissionais de saúde, pacientes, familiares e acompanhantes na captação de informações sobre qualquer procedimento realizado que tenha provocado dano à saúde do usuário durante a internação ou o atendimento. Por exemplo, queda do paciente da cama, aplicação errada de medicamento, falhas durante a cirurgia. O que é para fazer? É para denunciar ao Ministério da Saúde quando estas coisas acontecerem. Isso foi determinado desde 2013 e está valendo até hoje, 2022, 17 de novembro de 2022. Então, se alguém está acompanhando aí um caso de alguma pessoa da família que tomou um medicamento qualquer e esse medicamento está fazendo um efeito colateral ruim, é para denunciar. Que produto alguém usou aí, alguma coisa que foi injetada, sabe? E está dando efeito ruim, tem que denunciar. Aonde? Na Anvisa. É o que diz aí o Programa Nacional de Segurança do Paciente. O cara já tomou a bomba, que não tem segurança nenhuma, mas já tomou, e essa bomba agora criou um efeito colateral, o camarada está arrebentado, então você denuncia. Bom, o que vai acontecer? Se vai ter processo, se vai ter dinheiro. Falou em dinheiro, o brasileiro coça logo, opa, pera aí, dinheiro. Sei lá, tá dito, deixei aqui registrado. Aqui eu tenho uma reportagem importantíssima, que eu disse para vocês fazerem uma pesquisa. Vocês fazem uma pesquisa no celular. Aqui saiu nas notícias, no R7, o texto do jornal, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é um texto do jornal, tá? Tá aqui a nota de rodapé aqui embaixo. Aqui. E ela diz assim: erros médicos afetam 138 milhões de pessoas por ano, diz a Organização Mundial da Saúde. Bom, não vou falar mais nada. Aqui ao lado, em amarelinho, mais de 138 milhões de pessoas são afetadas anualmente por erros médicos e que 2,6 milhões morrem por esta causa. Erros no diagnóstico, na prescrição de remédios e tratamento e uso inadequado de fármacos são os 3 principais registros de falhas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então não sou eu, espero que nós não tenhamos problema com o que eu estou ensinando aqui,
porque eu estou trazendo informações fundamentadas. Tá? O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o seguinte, que o erro médico, agora eu tenho 15 minutos para fechar a aula, o erro médico é um problema, e a prescrição de remédios é outro problema, e o tratamento inadequado com produtos, drogas, gera esse problema. Vai vendo. O que mais? Todo ano, dos 14,4 milhões de pessoas tratadas em hospitais no Brasil, 1,3 milhão sofre pelo menos um efeito colateral causado por negligência ou imprudência durante o tratamento médico. Aqui, ó. Quem é que disse isso? Quem é que está falando essa coisa absurda? Quem foi que trouxe essa informação? O professor Jean está dizendo, eu não estou dizendo coisa nenhuma. Eu estou repetindo um dado, está aqui ó, na revista Pesquisa FAPESP 2020, está aqui, ó. E aqui eu botei o cabeçalho, e está aqui a nota de... Aqui, ó, você vai na revista FAPESP, com estudos como esse, publicado em 2018, o erro médico, tema indesejado e pouco pesquisado, ganha contornos mais claros e motiva programas de melhoria das instituições públicas e privadas. Então, não é uma conversa fiada, porque está gerando programas para poder enfrentar essa adversidade. Com isso, eu fecho os 3 blocos que eu precisava mostrar. A definição do que é droga eu fiz, o foco correto sobre terapia medicamentosa eu mostrei, e a prevenção é o melhor caminho, acho que ficou claro. Então, termino o primeiro bloco da aula, vou agora para um bloco menor, já conclusivo da exposição da aula. Abro aqui Abro aqui agora um trecho. Eu não vou ler todos esses detalhes, mas quem estiver no grupo do Telegram, acompanhando esse nosso seminário, e mesmo no futuro, quando as pessoas tiverem a oportunidade de ver esse vídeo e que o seminário estiver terminado, podem me acessar, mandando perguntas no www.professorjean.com. Você entra lá na parte de contato, manda perguntas, dúvidas, tá certo? Muito bem, tá aqui o meu site, eu coloquei aqui, vou aqui com o mouse, aqui perto aqui onde o mouse está, www.professorjean.com. Você entra nesse meu site, vai na parte de contato, manda perguntas e tal, e eu terei imensa satisfação de contribuir com respostas, informações precisas, porque a minha vida é isso, tá? Qual a fitoterapia segura e que toda a população pode usar? Eu não vou ler esses textos, meu tempo está se esgotando dentro do planejamento, mas vou deixar registrado, repito, no PDF, e avisar a cada um que está me assistindo agora que a agência chamada Anvisa, ela tem uma regulamentação, o uso de plantas medicinais da tradição popular é regulamentado, chamado de drogas vegetais. Estas drogas vegetais, veja em amarelo, está aqui na tela, não podem ser confundidas com os medicamentos fitoterápicos. Está escrito na regulamentação da Anvisa, que está no documento chamado RDC 10. Tá certo? Então não se confunde. Drogas vegetais é uma coisa, medicamentos fitoterápicos é outra. E ele diz, as drogas vegetais são constituídas de planta seca. Está em verde, aqui na tela, destacado. Planta seca, inteira ou rasurada, que é quando ela é partida em pedaços menores. Utilizada na preparação dos populares chás. Beleza? Muito bem, então você entendeu que eu estou falando do quê? Chá. Beber chá. Utilizado na Índia, na China, na Inglaterra e na tradição cultural brasileira, pelos índios brasileiros, pelas comunidades negras dos quilombolas, que possuem todas essas comunidades históricas, autóctones,
ou comunidades raízes, originárias, possuem tradições com beber o chá. Aqui em vermelho, o texto está deixando claro. Os medicamentos fitoterápicos são produtos tecnicamente mais elaborados, apresentados na forma final, no uso de comprimidos, cápsulas e xaropes. Nós estamos falando de chá e não de outra coisa. Então, nesse painel, ainda seguindo estou dizendo, os dados da Anvisa. Drogas vegetais são os chás populares usados pelo povo há séculos. Medicamentos fitoterápicos são produtos feitos em laboratório. O que acontece? Aqui eu quero uma certa atenção. Na página da Anvisa, veja, www.portal.anvisa.gov.br/farmacopeia-brasileira. Eu vou melhorar isso aqui, ó. Tá aqui, ó. É esse endereço aqui, ó. Tá vendo aqui? Que eu acabei de colocar aqui. Opa, aqui. Ah, meu filho, ajusta. Ó, mexi nele. Vê se eu boto ele em vermelho. Ele não fica em vermelho. Tá vendo aqui, ó? É esse bichinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Botei no preto, certo? Tirei do preto e bota no branco de novo. Tá vendo aqui? Por que é que eu tô dando essa ênfase? Porque minha aula é fundamentada. Eu disse que ia trabalhar ciência e não de achismo, conversa fiada. Papo reto. Então, estou te apresentando onde é que você obtém a fonte. Ah, esse sujeito aí, falastrão e tal. Se acalme. Eu sou profissional sério da área. Estou te apresentando dados e fatos para que você tenha um direcionamento e você possa cuidar de sua saúde. O tema dessa aula é como usar plantas e ervas medicinais. Eu não tenho como falar disso com você, ficar aqui dizendo chazinho, bota lá no copo tantas doses do chazinho. Isso tá de brincadeira, não vou fazer isso aqui. Por quê? Porque cada caso é um caso. Você sabia que existe mais de 5 mil plantas no Brasil devidamente catalogadas? Como é que eu vou dar numa aula 5 mil plantas? Não existe. Mas eu posso te dizer uma coisa importante, que você pode ter acesso agora, de graça. Agora. Você pode entrar no portal da Anvisa, e eu não sei o que foi que eu fiz aqui não, mas eu atrapalhei aqui, eu fiz alguma besteira, que não é nada demais eu ter feito isso. Espera aí só um minutinho, eu já sei o que foi que eu fiz. É que tem um negócio aqui que eu coloco, perdão, me perdoem aqui, me atrapalhei um pouquinho, mas agora já desatrapalhei e ficou tudo certo. Corrigi. Você entra no site da Anvisa e você vai procurar, vai digitar nele, no buscador, Farmacopeia Brasileira. Vai aparecer a 6ª edição, foi publicada em 2019, e aí são volumes, são livros. Você vai procurar o livro que fala, tá aqui na tela, estou mostrando aí, botei a seta vermelha, plantas medicinais. E aí você vai descobrir onde os naturologistas trabalham. Eu sou um naturologista, eu trabalho com isso aqui. Tá certo? Aí, quando você clicar em plantas medicinais, vai aparecer isso aqui para você. Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, volume 2, plantas medicinais. Tudo da Anvisa, publicado pela Anvisa. E esse material vai apresentar 83 plantas medicinais, reconhecidas como drogas vegetais para serem usadas em chá, testadas e autorizadas para os terapeutas naturistas com formação básica e que qualquer cidadão brasileiro pode usar. Entenderam isso? Aí você pega então esse material, aqui embolou tudo, ficou feio aqui, essa parte aqui ficou feia. Acontece, viu? Minhas coisas, às vezes, têm esses problemas. Eu não sei formatar as coisas direito, eu me atrapalho, mas aqui já corrigi. Pronto. Melhorei. Eu que trabalho com terapias naturais, eu não sou criminoso, bandido. Sou um profissional sério, respeitado há 26 anos no meu país. E treino profissionais para serem também respeitados. E aí eu vou seguir a regulamentação. 83 plantas. Vou usar uma expressão que é muito minha, do meu estilo de falar, certo? O miserável tem 83 plantas para trabalhar e diz que não sabe o que vai fazer. 83 plantas autorizadas, reconhecidas, autorizadas pela Anvisa.
para que um profissional de terapias naturais possa trabalhar. O cara quer qualquer uma, menos uma dessas 83. Ele faz questão de ir atrás do que não pode. Aí não, é bandido. Mas um profissional sério, responsável, ele vai buscar o quê? Dentro dessa lista de 83 plantas, tá certo? Bom, expliquei. Aí você abrindo esse livro aqui, Farmacopeia Brasileira, volume 2, Plantas Medicinais, você vai encontrar, botei aqui em amarelinho, porque meu tempo está terminando e eu preciso fechar a aula. São 83 plantas, 22 tinturas, 19 extratos e 25 óleos ou gorduras ou ceras naturais, que está autorizado você, profissional de terapias naturais, trabalhar com isso. Bom, baseado nisso, eu selecionei 12 plantas. Em algum lugar, peço que me perdoe, eu devo ter colocado o número 24. Em algum momento, eu acho que digitei 24, foi um lapso, um ato falho. São 12 plantas. Por quê? Porque eu acho o suficiente que você domine 12 plantas. E aí, eu vou apontar para vocês como é que eu trabalho. É bem simples, eu levo 1 minuto para explicar isso. É bem simples. Eu trabalho com 12 plantas. Como esse texto aqui, esse material que eu estou apresentando na tela, vai em PDF para o nosso grupo do Telegram, então vocês vão ter acesso a tudo isso, certo? Então vejam, eu trabalho 12 plantas. Eu trabalho com barba-timão, camomila, capim-santo, castanha da Índia, espinheira santa e eucalipto. Funcho doce, que é também chamado de erva doce, garra do diabo, goiabeira, hortelã, pimenta e também chamado hortelã do Brasil. Laranja amarga, mas tem algumas variáveis. A folha da laranjeira, folha da laranja amarga e quebra-pedra. Eu trabalho com essas 12 plantas. Todas elas estão indicadas lá na Farmacopeia Brasileira. No Tratado de Medicina Interna de Harrison, ele diz que a maioria dos médicos, na sua prática, não usa mais do que 50 tipos de medicamentos, adquirindo certa familiaridade com a sua eficácia e segurança. Eu repito, os médicos aprendem a trabalhar com drogas por experiência, porque a segurança, nós já estudamos aqui, é muito difícil de ter. Eu trabalho com segurança com essas 12 plantas, tá certo? E os pacientes não devem consumir mais do que 3 tipos de medicamentos vendidos sem prescrição médica. Então, veja, eu não estou falando de prescrição médica, porque eu trabalho com plantas naturais que a Anvisa colocou numa lista. Se você pegar a lista dos 83 produtos naturais autorizados pela Anvisa para uso geral da população, dentro de algumas regras que estão naquele documento chamado Farmacopeia Brasileira, e que você depois pode até estudar para aprofundar muito mais, que é o que eu faço em naturologia. Se você aprender a dominar isso, entenda, compreenda. Você nunca deve usar mais do que 3 produtos numa pessoa. Nunca. Porque cria conflito químico. Entendeu? Porque você tem muitas misturas químicas. Aí não pode. Mas isso não pode no natural. E nem sob hipótese alguma no alopático, na medicina alopática, que usa drogas de farmácia. Quem diz isso? O Tratado de Medicina Interna de Harrison. Eu estou usando 8 medicamentos. Meu querido, procura um médico, mostra esse texto aí para eles. Olha, assistiu a aula, está aqui, está escrito. Eu não quero tomar 9 medicamentos. Como é que a gente faz? Encontra aí um jeito, porque você está intoxicado. Ponto. Bom, no meu trabalho, como vocês leram e eu mostrei aqui, a Anvisa coloca, além de 83 plantas, ela coloca também, deixa eu mostrar aqui novamente para ficar bem marcado isso. São, está aqui em amarelinho, são 83 plantas, 22 tinturas, 19 extratos e 25 óleos. Ok? Bom, eu não uso tinturas e extratos. Posso usar, mas eu não uso. No meu trabalho eu não acho. Às vezes, muito esporadicamente, uma situação muito especial, eu encaminho alguma coisa pedindo que a farmácia de manipulação, através do seu farmacêutico clínico, aprecie uma determinada situação pontual. Mas eu não uso tinturas e extratos. Eu gosto de um óleo só, porque eu tenho uma experiência de 26 anos com ele. E as 12 plantas, tá? Então eu uso óleo de hortelã.
eu vou usar o óleo de hortelã. Óleo de hortelã, não vou falar de marca, porque eu não vou ficar vendendo nada aqui, e isso é um assunto para tratar numa consulta privada, particular. Se alguém quiser fazer consulta comigo, estamos aí no mercado, trabalhando e atendendo as pessoas. Joia? É só entrar em contato com a minha assessoria e entra lá pelo meu site, manda uma mensagem lá que a gente conversa. Mas vamos ao que interessa. Óleo de hortelã e chá. Mas entenda que isso tudo aqui eu uso em forma de chá. Então eu faço, por exemplo, o chá de capim-limão e uma gotinha de óleo de hortelã na xícara. Pronto. Entenderam? É assim que funciona. Aí eu coloco o óleo de hortelã subvencionado ou conectado às plantas, como está aqui na tela. Porém, o barba-timão está em vermelho porque ele não se faz em chá. Ele tem um uso diferenciado. Não se toma o chá do barba-timão. E o hortelã-pimenta eu não coloco com óleo de hortelã, porque aí é hortelã demais. Fica super dose, não tem lógica. É um chá, é uma coisa que tem que ser suave, ser graciosa de tomar. Porém, então, os outros 10, aí dá para fazer chá. Ok? Bom, isso aqui mencionado. Na minha banca de fitoterapia, eu então tenho classificações. Então, como eu disse, não se usa mais do que 3. Então, por exemplo, eu vou colocar camomila, mais o capim-limão e mais o óleo. Então eu tenho camomila, capim-limão e mais o óleo de hortelã, que é o que eu chamo de um puro, que é um óleo puro. É uma combinação. Camomila com castanha da Índia, mais o óleo de hortelã. É outra combinação. Camomila mais espinheira santa, óleo de hortelã. Outra combinação. Raciocinando desta forma, o que nós temos aqui? Nós temos essa possibilidade de combinações. Camomila com todas as outras plantas. Capim-limão com todas as outras plantas. E assim sucessivamente. Sempre botando óleo de hortelã. 3 juntos. Eu posso fazer o chá de camomila com eucalipto. Misturados. Pode ser feito. E uma gotinha do óleo de hortelã. Aí isso dá um conjunto imenso de possibilidades terapêuticas. E aí você tem que estudar cada planta dessa dentro da farmacopeia brasileira da Anvisa. Ponto. Não vou ficar repetindo. O meu tempo, inclusive, já está esgotado. Eu estou passando já aqui os minutinhos. Mas me permitam fechar bem redondinho tudo que a gente se propôs, tá? Ainda aqui continuando, né? Faltou o erva doce, o garra do diabo, goiabeira e laranjeira. Todas as plantas entre si. Você pegar aqui, ó, todas essas plantas, perdão, aqui, ó, todas essas plantas entre si. Todas essas entre si, certo? Mas tirando fora, como já mencionei, barba-timão está fora e hortelã-pimenta está fora. Hortelã-pimenta eu tomo chá puro, sem o óleo de hortelã. Aí eu poderia misturar o hortelã-pimenta com outra planta, ou com outras 2 plantas até, certo? Também poderia deixar o óleo de hortelã de fora e misturar 3 plantas, mas eu não gosto assim. Eu prefiro sempre, se eu tiver que fazer uma escolha, eu vou sempre preferir uma planta e o óleo. Eu nem boto 3. Eu prefiro sempre uma planta e o óleo de hortelã. Porque o óleo de hortelã é um vasodilatador, ele estimula a circulação. Ao estimular a circulação, ele vai fazer com que essa substância circule livremente em todo o metabolismo. Então, estude o óleo de hortelã. Não dá tempo para eu falar detalhadamente sobre ele. Mas ficou claro. Então, eu tenho um total de 44 combinações duplas, 11 sistemas puros, porque eu posso usar 11 chás puros. Eu tenho um total de 44 combinações com óleo de hortelã. Também eu tenho 99 possibilidades de composição. E o barba-timão eu uso de maneira externa, não interna. Ficou declarado, o meu sistema é esse, e eu trabalho dessa forma com essas estruturas. Aqui, lembrando a vocês, as vilosidades intestinais, que a gente viu na aula passada. Lembrando a vocês que as vilosidades intestinais possuem fios de sangue linfático, arterial e venoso. Isso vai atingir a circulação interna do abdômen, vai atingir a irrigação abdominal,
você tem a rede linfática e a rede sanguínea. Isso foi visto na aula número 2, na aula passada. Se você não assistiu, procura aí para você assistir. Entra no meu grupo do Telegram, procura a aula e assiste, tá? E aí o seu corpo tem toda essa plataforma de sustentação. Isso dito, o horário, fechando agora a parte do cronobiograma, eu só utilizo fitoterápicos no horário do chá, no horário da água. Então não pode tomar, por exemplo, acaba de almoçar e empurra um chá em cima. Isso não pode acontecer, vai fermentar tudo. Há horário de beber chá, é o horário planejado. Está aqui os horários do chá, certo? 6 horas da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, 4 da tarde, 5 da tarde, 9h30 da noite e 10h30 da noite. Bom, meus amigos, chegamos ao final de minha apresentação. E eu quero agradecer a paciência de vocês de terem assistido essa aula. É muita informação, eu sei que é muito conteúdo, mas eu acredito que alcancei os objetivos que eu tinha traçado nos 4 pontos fundamentais. O nosso tema, como usar plantas e ervas medicinais, esse foi o tema. E dentro dessa proposta de tema, eu procurei atingir esses pontos que aqui estão. O lugar das plantas e ervas medicinais na farmacopeia brasileira, eu deixei claro, isso ficou demonstrado. A abordagem da naturologia clínica para a fitoterapia é a que eu mostrei, baseada na farmacopeia da Anvisa, também tranquilo. O lugar da água na eficácia da fitoterapia. Sem água não dá para fazer chá, então tem que ser em forma de chá, de água, líquido, tá? Minhas plantas eu também apresentei, são 12. E como você pode se tornar um conhecedor da minha técnica, do trabalho que eu faço? Faça uma visita, gente, entra aí no grupo do Telegram, nosso grupo aqui, ó, esse grupo aqui. Você entra no Telegram. Então o pessoal diz assim, eu não tenho Telegram, eu tenho WhatsApp. Veja, se você tem o Telegram, se você tem o WhatsApp, você só precisa, meu amigo, digitar. É simples. Você só precisa digitar Telegram no seu celular. Vai no Google, digita Telegram, clica em cima, baixar, pronto, você está dentro. Igual você instalou o WhatsApp, instala o Telegram. Por que eu escolhi o Telegram? Porque o Telegram ele tem muitos recursos que, para mim, são mais interessantes de trabalhar. E a faculdade onde eu tenho atuado, e os meus alunos, a gente tem muita facilidade. E ele não pesa na memória do celular. Ele não pesa. Fica nas nuvens. Então eu boto muitos vídeos e esses vídeos só entram para o teu celular se tu baixar. Se você quiser. Senão você assiste dentro do Telegram. Joia? Então você pode me achar @Seminário Saúde Natural ou digitando no Telegram Seminário de Saúde Natural e vai aparecer a gente de imediato. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado da nossa apresentação. Escrevam aqui, deixem o joinha, aquelas coisas todas que o pessoal pede. Eu não sou muito ligado em monetizações, essas coisas, eu nem sei fazer isso. Na verdade, meu foco é o conteúdo técnico-científico de nível superior para abrir consciências e ajudar a apontar uma direção. Que Deus vos abençoe, vos guarde, é o meu profundo desejo e até a nossa próxima aula.